Atos 27, 23, 24. Paulo diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. Amém? Queridos, o ser humano tem uma necessidade de pertencer. Todos nós precisamos pertencer a algo, fazer parte de um grupo, fazer parte de um grupo em comum, que pense de uma forma, que creia de uma forma, que tenha gostos em comum. O senso de pertencimento, de não ser um ser isolado, é algo que todo ser humano tem. Você concorda comigo? Deus nos criou para vivermos em família, né? Desde a criação, Deus já disse: não é bom que o homem esteja só, ele precisa pertencer a um grupo. O primeiro grupo que Deus estabeleceu foi a família. Enfim, Deus nos fez com a necessidade de andarmos juntos, de pertencermos, de fazermos parte de algo. Não fomos criados como seres isolados, que não pertencem a nada. Todo mundo pertence a alguma coisa. Até quem diz que não pertence a nada, acaba pertencendo a um grupo. O grupo dos que acham que não pertencem a nada. Mas na verdade pertence, né? Não creio em nada. Então ok, você pertence ao grupo dos que não creem em nada. Mas todos nós temos essa necessidade de pertencer a algo, de pertencer a alguma coisa. E isso faz muita diferença. Então pertencer a algo é inevitável. A questão é ao que nós pertencemos. Esse versículo que nós lemos do apóstolo Paulo, te contextualizar um pouco sobre isso, nós não precisamos ler o texto, mas é o texto lá de Atos 27 que narra o naufrágio em que Paulo estava. Ele estava, nesse momento que ele usa essa expressão, ele está num perigo, num eminente naufrágio que acabou acontecendo depois de fato o naufrágio, porém todos se salvaram, né? Todos se salvaram. Mas naquela situação difícil, barco querendo virar, talvez tenha sido um dos momentos mais tensos na vida de Paulo. Eu não gosto muito de andar de barco, eu não me sinto muito seguro. Não sei quem já teve essa oportunidade, né? De você, principalmente se você entra num barco em alto mar, parece que é tudo tão grande, você se sente tão pequenininho ali. Mas Paulo passou por essa situação, o risco iminente da morte, o perigo, enfim, uma situação muito tensa, talvez uma das mais tensas na sua vida. E parece que nesse momento de alta tensão, Paulo estava tranquilo. Primeiro porque ele tinha ouvido a voz de Deus, e porque ele sabia a quem ele pertencia. O senso de pertencimento de Paulo ao reino de Deus, saber a quem ele pertencia, trazia a ele uma sensação de segurança maravilhosa, a ponto dele dizer: olha, Deus me apareceu, gente. Ele está falando para os tripulantes do barco. Ele era um prisioneiro naquele barco, já estava ruim, ia naufragar. Estou dizendo isso porque às vezes a gente passa por naufrágios na nossa vida, situações difíceis, situações tensas, e nessas horas a gente saber que a gente pertence ao Senhor faz muita diferença. Foi o que aconteceu com Paulo. O barco querendo afundar, ele se levanta e fala: olha, fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu pertenço e adoro, ele falou comigo. Ele falou: Paulo, não tenha medo. Nem você, nem os que navegam contigo vão sofrer, vocês vão sair dessa. Então, qual que era a diferença de Paulo? Ele sabia na mão de quem ele estava, ele sabia a quem ele pertencia. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Isso é um fator determinante para a nossa perseverança. Isso é um fator determinante para a nossa paz nas turbulências dessa vida, nas ameaças do inferno contra nós. A gente saber quem governa a nossa vida, quem tem o controle nas mãos, faz toda a diferença. E pertencer a Deus, então, é aquilo que vai nos trazer paz em toda e qualquer circunstância. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando está chovendo, quando está fazendo sol, né? As circunstâncias mudam, as coisas ao nosso redor mudam, as nossas condições mudam. Se eu perguntar para vocês, eu creio que a maioria aqui sabe o que é um momento de escassez, sabe o que é um momento difícil,
como sabe também o que é o momento de estar com as coisas mais tranquilas, não é verdade? Quem de nós não passou por alguma enfermidade, seja na nossa própria vida, talvez que é bem mais novinha, carro novo não dá problema, né, gente? Mas depois que o tempo vai passando, a gente começa às vezes a conviver com um dia de luta, um dia difícil. Então todos nós passamos por um momento de perda, um momento de dor, como passamos por um momento de alegria, de conquistas. A diferença é o que dá estabilidade na nossa vida, é saber a quem nós servimos, a quem nós pertencemos. Amém? Pertencer a Deus é parte do propósito original para o homem. Ser do Senhor. Deus o criou para si. Deus nos criou para que nós o adorássemos, para que nós fôssemos seus amigos, para que nós tivéssemos relacionamento íntimo com Ele. Foi assim desde o propósito, do início, quando Ele criou Adão e vinha todos os dias na viração do dia se encontrar com Adão. Pertencer ao Senhor não é um detalhe que nós decidimos, que nós falamos, acho que seria bom pertencer a Deus. Não, pertencer a Deus é algo que está naquilo que Deus colocou como propósito na nossa vida. Nós fomos criados para ser dele. Amém? Fomos criados com vontade, com poder de decisão. Deus não nos criou como robôs, que Ele manipula aquilo que nós escolhemos. Ele nos chama, Ele mostra o caminho, o Espírito Santo nos atrai, isso é verdade, mas Deus nos deu a capacidade de decidir, tanto que no início o homem decidiu pecar. Por isso é importante nós termos a decisão de voltarmos para Ele, de pertencermos para Ele, de não aceitarmos viver numa vida em que nós não fazemos parte do projeto de Deus. Amém, queridos? Como é importante nós entendermos isso. E o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a representação de Deus na terra, é o lugar onde nós podemos nos encaixar perfeitamente. Diga amém. Estar aqui não é uma reunião social, queridos. Estar nesse lugar não é um lugar que nós vimos para nos distrair, para passar o tempo, para ouvir boa música, para ouvir uma palavra que nos fortaleça para a semana. É claro que essas coisas fazem parte do que acontecem aqui, mas quando nós estamos reunidos, nós somos a família do Pai, nós somos a igreja do Senhor, reunidos, declarando que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que o nosso Pai é perfeito. Nós viemos aqui pertencer, nós viemos fazer parte daquilo que Deus está fazendo, e assim segue nos nossos dias, né? Não podemos nos esquecer em momento algum de quem nós somos, a quem pertencemos, a quem adoramos, por quem nós vivemos. Se eu fizer uma pergunta para você, peço para que você responda rápido no seu pensamento. Quem é você? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Talvez num relance venha: eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou um advogado, sou um pastor, sou um médico, sou um bancário. Enfim, mas a primeira coisa que deve vir ao nosso coração, quando pergunto quem é você, falar: eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele, eu sirvo a Cristo. Essa foi a expressão que Paulo usa. Paulo não se apresenta: olha, fiquem tranquilos, eu sou Paulo, eu conheço as Escrituras, eu sou o apóstolo, eu sou um missionário. Ele não dá suas credenciais. A identidade que vem à mente dele de primeiro momento é: eu pertenço ao Senhor, o Deus a quem eu pertenço se apresentou, falou comigo. Isso que ele tem que ser a essência da nossa vida. Não é um detalhe. Fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo, não é como você ser sócio de um clube, não é como você participar de uma empresa, não é como você ter um emprego. Não. Fazer parte do corpo de Cristo é a essência da nossa vida. Não há nada mais importante do que nós sermos dele. Amém? Vamos imaginar, queridos, um grande quebra-cabeça. Imagine um grande quebra-cabeça. Imagine o corpo de Cristo como esse grande quebra-cabeça. Deus planejou cada detalhe, cada peça, para que se encaixe perfeitamente e forme
a imagem perfeita. Amém? Deus planejou cada detalhezinho da sua vida. A igreja é formada por pedras vivas, diz a palavra. Nós somos pedras vivas. Jesus é a pedra angular, a pedra principal, o fundamento. E nele nós somos edificados, casa do Senhor, né? A igreja do Senhor não são, a casa do Senhor não são as paredes, não é o teto, não é esse chão que nós estamos pisando. Isso é só o lugar onde nós nos reunimos. A igreja do Senhor é edificada por pedras vivas, por mim, por você, pela pessoa que está ao seu lado. E Deus nos formou, Ele fez cada um de nós, as tuas características, o teu jeito de falar, o teu jeito de pregar, o teu jeito de tratar as pessoas. Deus te fez do jeito certinho, para que você se encaixe perfeitamente nos propósitos dele. Agora acontece que o pecado deformou a nossa forma original. Você concorda comigo que nós não somos quem nós deveríamos ser? Quantos desafios nós temos, quantos desejos nós temos que nós não conseguimos executar por vezes. Às vezes falamos como não deveríamos, às vezes agimos como não deveríamos, às vezes pensamos como não deveríamos, às vezes ferimos pessoas a quem amamos, da nossa família, da nossa casa, nossos irmãos em Cristo, amigos. Porque o pecado causou deformações na nossa vida, na nossa estrutura. O grande prejuízo do pecado para o homem é que ele o separou de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E quando nós estamos distantes do Senhor, nós vamos tomando outra forma, que não é a forma que Ele projetou, que não é aquilo que Ele pensou para nós. Mas Satanás vai distorcendo a nossa vida. E quando a gente começa a ter uma distorção do propósito original de Deus em nós, sabe o que acontece? A gente começa a não se encaixar mais nesse quebra-cabeça perfeito que Deus formou. Isso é um grande problema. Muitas pessoas chegam na igreja e ela chega nesse lugar, ela veio convidada por alguém. E ela não consegue achar que ela pode fazer parte disso. Talvez você já foi pregar o evangelho para alguém e ela fala, olha, não, para mim não. Já aconteceu isso com você? Você vai falar com alguém, não, eu não, acho que eu não me encaixo nesse negócio de ser cristão, não, para mim não dá. Sabe por quê? Porque Deus não a fez para se encaixar no corpo de Cristo. Deus quer salvar a todos. Deus fez um propósito, um projeto lindo, perfeito para cada um de nós. Mas essa pessoa, ela está deformada. Ela olha e fala, eu não posso fazer parte disso. Eu não tenho a forma. Eu não penso como vocês. Eu não sinto como vocês. Eu não ajo como vocês. Eu não gosto como vocês. Eu não gosto das músicas que vocês gostam. Eu não consigo ter assim essa... Por quê? Porque ela está tão deformada pelo pecado que ela não sente como ela se encaixaria numa vida cristã. Ela não consegue imaginar como ela se encaixaria numa vida com Deus. E aí vem o evangelho justamente para mostrar a luz de Cristo, quando nos alcança, ela revela algo maior, ela revela aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer. Deus nos ama, Ele quer trabalhar a nossa vida. Por isso, cada pessoa que chega na igreja, ela pode vir como ela está, mas ela precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe nela, a fim de que ela se torne quem Deus projetou para ela ser. Está entendendo, irmão? Por isso nós precisamos permitir que Deus haja em nós. As pessoas buscam lugares onde se encaixar. As pessoas buscam lugares onde se encaixar, grupos onde se encaixar. Alguns se realizam num time de futebol. Seu time vira grande paixão. Gente, eu torço para um time, eu não vou dizer qual que é, porque eu não quero me ensoberbecer aqui, né? Sobre meu time. Afinal, só nós temos 3 títulos mundiais. Mas um dia eu vi um torcedor do meu clube, ele tatuou o uniforme no corpo dele.
Ele pode andar sem camisa, você pensa que ele está com a camisa do time. E eu fiquei pensando, meu Deus, entende a necessidade que a pessoa tem de ter uma causa, de ter algo por que viver, de ter um motivo. Então tem pessoas que vivem, a essência dela é ser torcedor de um time, ela tatua, enfim, ela não vem na igreja, mas não perde um jogo, ela está encontrando algum propósito, e às vezes acha um propósito tão raro, porque ela está tentando se realizar. Mas ninguém vai se realizar num time de futebol, ninguém vai se realizar num movimento político, numa causa política, numa causa ideológica. E as pessoas buscam, e às vezes você vê pessoas defendendo ideologias absurdas, porque ela precisa defender alguma coisa. Mas essas coisas não satisfazem, elas não são perfeitas, elas são vazias, porque a nossa essência, a essência do homem, está em pertencer a Deus. Nós temos também pessoas que chegam na igreja, entendem que Deus pode transformá-las, mas se não permitem que de fato Deus vá transformando, isso eu quero dizer nessa manhã, eu vou bater nessa tecla, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Sabe por quê? Porque senão nós nos encaixamos, e corremos o risco de ter pessoas dentro da igreja que não se sente, ela não sente que encaixa com o corpo de Cristo, e fica a frustração, e fica o desejo, eu preciso, ela começa, ela sai, ela vai para procurar outra coisa, às vezes volta para o mundo, às vezes vai caçar outra igreja. A questão não é essa. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós, deixe fazer o que é necessário, não para que a igreja se adapte a nós, mas para que nós tomemos a forma que Deus deseja para a edificação do corpo de Cristo. Percebe que há uma diferença? Há um apelo do mundo, há um apelo de gente dentro da igreja, que a igreja tem que se adaptar à maneira como eu quero viver. E não é assim que a coisa funciona. Deus não faz gambiarra. Deus é perfeito, Deus ele sabe a forma que Ele tem que nos dar, e Ele sabe a igreja que está edificando. Deus está edificando uma igreja vitoriosa, uma igreja que vencerá, uma igreja que será resgatada pelo Cordeiro, perfeita, santa. Deus tem um projeto, e Ele não vai adaptar o projeto. Ele não vai pegar e falar, não, vamos fazer aqui, não tem, tá bom, vai. Você já fez uma reforma, você já construiu alguma coisa, inevitavelmente tem alguma coisa na sua casa que não ficou exatamente como você queria, não é verdade, gente? O pedreiro fez de um jeito lá, uma hora que você não estava olhando, ele fez de alguma coisa, não era bem assim que eu queria, mas tá bom, né? Assim, às vezes a pessoa sugere, não vai dar certo, essa peça que a gente comprou aqui, ela não está batendo, mas vamos adaptar. Já passou por isso, irmão? Eu já. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não faz adaptação. Deus não adapta o reino ao nosso formato. Nós é que precisamos ser moldados. Amém? Quantos pertencem ao Senhor, querem pertencer a Ele verdadeiramente? Essa é a pergunta: pertencer ou não pertencer? Porque querer pertencer, todo mundo quer. Todo mundo quer fazer parte, né, do reino de Deus, daquele reino eterno que prevalecerá no final, não é verdade? Mas de fato queremos, de fato estamos dispostos. Então eu quero falar um pouco com você sobre isso nessa manhã. Independentemente se você está aqui nessa manhã pela primeira vez, ou se você está aqui há muitos anos, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Nós precisamos entender isso. E a pergunta que eu quero fazer é: o que implica pertencer a Deus? Que implicância traz à nossa vida o fato de pertencermos a Deus? Porque não é só falar eu quero. Isso nos traz algumas responsabilidades, nos traz algumas posturas que nós precisamos entender em que isso implica. Amém? Primeira coisa, quando você pertence a Deus, é que você precisa ser moldado a Ele e não aos padrões do mundo. Diga amém. Ser moldado a Ele e não aos padrões do mundo. Romanos 12:2, versículo que todos conhecem, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos um problema na igreja que não é um problema de hoje, querido. É um problema que sempre houve na igreja. Pessoas que não querem abandonar a velha vida. Pessoas que não querem ser transformadas. Querem a Cristo, mas não querem deixar o seu passado. Não querem deixar os seus pecados. Não querem deixar, talvez até algumas outras razões que se tornaram prioridade na sua vida por algum motivo. Semana passada o pastor Danilo pregou aqui, sobre o que te falta, Quem estava aqui na semana passada? E ele pregou sobre o jovem rico que queria pertencer. Ele queria ser um discípulo. Ele era sincero no seu coração. Ele tinha um desejo sincero de pertencer. E quando ele pergunta: o que eu preciso fazer? Jesus, sabendo aquilo que estava no seu coração, ao que ele era pegado, ele falou: olha, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Jesus falou o que ele pertencia, o que ele precisava para fazer para pertencer, mas ele não estava disposto. Ele amava as riquezas, ele não queria deixar aquilo que o prendia no mundo. Sabe, querido, Jesus está sempre nos fazendo essa pergunta, ou afirmações: olha, você precisa deixar isso, você precisa deixar esse vício, você precisa deixar esse comportamento, você precisa deixar essa vida de pecado, você precisa deixar talvez até situações mais sérias. Olha, o teu trabalho não é muito honesto, você precisa corrigir isso. Você precisa deixar as riquezas, não que você não possa ser rico, que você não possa prosperar. Deus tem prosperidade, nós cremos nisso, mas o amor ao dinheiro não pode fazer parte da nossa vida, Estar apegado aos bens materiais não fazem parte. Nós precisamos pertencer ao Senhor totalmente. Nosso coração tem que ser totalmente dele. Nós não podemos ter um coração dividido. Então Deus vai estar sempre nos perguntando, sempre nos mostrando algo que nós precisamos deixar ou mudar no nosso comportamento, porque Deus está trabalhando. Diga, trabalhando. Cada incômodo que você sente, querido, cada peso na consciência que o Espírito gera em você, cada vez que você ouve algum questionamento, seja no teu interior, no teu coração, ou quando um líder, um pastor fala: irmão, você precisa trabalhar essa área na sua vida. Diga, é Deus trabalhando para que eu me encaixe perfeitamente no corpo. É Deus trabalhando para que o propósito dele se cumpra na minha vida. E nós precisamos permitir, irmãos. Não poucas vezes eu já estive em aconselhamentos em que apresentava às pessoas aquilo que a Bíblia dizia sobre algo que ela tinha que mudar no seu comportamento. Eu estou falando que eu estava diante de crentes, pessoas que queriam permanecer na igreja, queriam servir a Deus. E eu falo: olha o que a Bíblia diz, você está fazendo A e a Bíblia está dizendo para você fazer B. E aí? E não poucas vezes eu ouvi: olha, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou fazer isso aí, eu não vou mudar. Queridos, diga misericórdia. Sempre que você ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A gente pensa isso só como uma pessoa que precisa se converter. Está falando com um crente. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deixa Ele te moldar, querido. Deixa Ele te transformar. Deixa eu te dizer com toda a convicção: não há ninguém nesse lugar que não precise ser moldado ainda, a começar em mim. Então essa palavra é para todo mundo. O que nós não permitimos que o Senhor nos molde. Pior, o que em nós ainda está moldado ao padrão do mundo. Querido, procure identificar na tua vida com sinceridade. Com sinceridade, o que em você, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar, ainda se parece mais com o padrão do mundo do que com o padrão do reino. Busque isso com sinceridade dentro de você. Sabe por quê? Porque você é uma peça importante no reino de Deus, querido. O reino de Deus não é
precisa de você, Deus te criou para fazer parte. Mas nós temos que ser lapidados, nós precisamos tomar a forma, Deus precisa nos restaurar. Nós falamos em restauração. Restaurar é trazer de volta ao estado original, é trazer de volta a forma como Deus te projetou. Deixa o Senhor te restaurar completamente. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é o ponto de chegada, irmãos, é o ponto de partida de uma nova história. É quando nós somos colocados na mão daquele que pode nos transformar. E aí o nosso caminho vai sendo endireitado, as nossas veredas vão sendo endireitadas. Tem gente que chega, aceitei Jesus, pronto, agora é graça, irmão. Tá tudo certo, agora não, vamos tocando, vamos levando, né? Vamos indo do jeito que dá. Não é do jeito que dá, irmão. É do jeito que Deus quer. E nas mãos dele nós podemos ser transformados perfeitamente. Amém? Então seja moldado a ele e não aos padrões do mundo. Pertencer a Deus significa permitir que ele transforme nosso caráter e valores. Efésios 4, 22 e 24 diz assim. Olha só, porque a gente falou sobre não moldar o padrão do mundo, mas Efésios diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meu irmão, a palavra é clara daquilo que o Senhor quer de nós. Deixa a velha vida, deixa o velho homem para trás e se vista do novo homem. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele em justiça, em verdade. Amém? Que esse é o nosso propósito. Deus tem um padrão, Deus tem um jeito, Deus tem a palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e o nosso olhar tem que estar nele, a nossa atenção tem que estar na voz de Deus e não nas vozes, nas muitas vozes que vêm ao nosso ouvido. A Bíblia diz isso, nos alerta: há muitas vozes no mundo, nenhuma delas totalmente sem sentido, mas são vozes do mundo, irmãos. Sabe, não tem nada a ver, não, isso aí não dá nada não. Não, isso não é problema. Não, isso aí, nossa. Há muitas vozes que às vezes parecem ter sentido. Então esteja atento, tudo vai na palavra. A palavra do Senhor é aquela que nos direciona. É aqui que está o guia para nós nos tornarmos a imagem de Cristo, que é o que Deus deseja para nós. Amém, queridos? Há uma frase de Agostinho, um dos pais da teologia, que diz assim: Cristo é o molde de onde devemos ser forjados. Longe dele, seremos sempre deformados pelo mundo. Longe de Cristo, sempre seremos deformados pelo mundo. Mas Cristo é um molde onde nós vamos sendo trabalhados na nossa vida. Amém, querido? Então, pertencer a Deus implica em ser moldado a Ele e não aos padrões do mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa que implica em encaixar-se perfeitamente no corpo. Amém? Diga, não há peças soltas. Não há peças soltas no reino de Deus, querido. Não funciona assim. Tem gente que quer ser de Cristo, mas quer ser uma peça solta. Uma peça que não faz parte, que não pertence, que ela pode ter a sua folga. Fazer parte, de fato, precisa estar encaixado no seu lugar. Então você precisa encaixar-se perfeitamente, porque não há peças soltas no reino de Deus. Efésios 4, 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Você precisa estar encaixado, funcionando no corpo de Cristo, querido. Você precisa encontrar o seu lugar.
Todo membro do corpo de Cristo tem um papel específico e essencial. Às vezes queremos o lugar que é do outro. Às vezes queremos um espaço que é do outro. Ou como eu falei, simplesmente queremos estar ali, mas não nos encaixamos. Se você já montou um quebra-cabeça, em determinado momento você olha e você tem parte dele que está montado, que você consegue visualizar o que ele vai ser, mas ao lado tem várias peças soltas. A igreja do Senhor é assim. Nós não estamos prontos. Há peças que já estão no seu lugar. Há peças que estão soltas. Você é uma peça que já está no seu lugar, ou você é uma peça que ainda está solta? Nós não queremos ficar fora do plano de Deus. Deixa o Senhor te moldar, deixa o Senhor te encaixar. Vai fazer a tua parte. Pertencer, queridos, é aceitar com gratidão o lugar que Deus nos deu. É se alegrar, é reconhecer que nós fazemos parte de algo maravilhoso. Sabe, você está aqui, Deus te plantou aqui. Se alegre por pertencer a esse lugar. Faça a sua parte aqui. Não se contente, fala, não, eu vou lá no domingo, eu ouço o culto, eu ouço a palavra. Não, e tá bom. Não, funcione, querido. Deixa Deus te usar. Faça a sua parte. Faça a imagem de Cristo aparecer aonde você está. Que a sua vida refleta a glória de Cristo. Quando você olha para uma peça solta, você não sabe bem o que ela é, mas quando ela está perfeitamente encaixada no corpo de Cristo, Cristo é glorificado, Cristo é revelado. João capítulo 17, Jesus está orando, ele está dizendo, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Na ilustração do quebra-cabeça, só somos um quando estamos conectados, e aí Cristo é revelado. Amém, queridos? Cristo não é revelado quando estamos divididos. Então eu te convido a assumir o seu lugar no corpo de Cristo, a se encaixar. Querido, você já foi para a escola de crescimento? Você precisa ir, ser capacitado, ser trabalhado. Você está sendo discipulado por alguém? Você precisa ser trabalhado na sua vida. O orgulho muitas vezes nos impede de crescer, de ser moldado. E a gente vai ficando ali. E sabe quando começa a ter algumas evidências? Quando você começa a olhar assim, eu não gosto disso não. Não concordo com isso. Eu acho que não devia ser assim. Não entendo assim. A gente começa a não se encaixar perfeitamente, porque não estamos dispostos a permitir que Deus trabalhe em nós. Eu te desafio a ver como é maravilhoso fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém? Uma peça precisa estar no lugar certo para ter sentido. Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? O que Deus te chamou para fazer? Você está resistindo? Você está lutando? Deus já te chamou, Deus já te desafiou, Deus já colocou desafios para você servir, para você fazer a sua parte. Às vezes fala, não, depois eu faço isso. Não, ainda não me sinto pronto. Gente, se disponha, deixa Deus te moldar. E o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus, amém? É maravilhoso servir a Deus. Há uma música que nós cantamos que diz, eu quero ser usado por Deus. E o que nós precisamos fazer para isso? Só que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis aqui o que eu sou, eis aqui o que eu tenho, está nas tuas mãos, molda-me, trabalha em mim, enfim, e eu quero fazer a tua vontade. Amém, querido? Terceiro, fazer parte, pertencer ao Senhor, implica em realizar-se, em fazer parte de algo maior que a própria existência. Esse ponto aqui é muito importante para mim, querido. Me realizar em fazer parte de algo maior que a própria existência. Quando nós estamos inseridos no corpo, nós somos levados a uma outra dimensão. Nós precisamos entender o valor que é fazer parte do corpo de Cristo, o valor que é pertencer a Deus. Muita gente não dá o devido valor a isso. Muitas vezes nós não damos o devido valor a isso. Nós não entendemos o quão maravilhoso é pertencer ao Senhor.
E eu quero tentar usar alguns argumentos aqui para teu coração expandir nesse entendimento. Amém? Lá em Daniel capítulo 7:14, fala assim sobre o Senhor. Diz assim, aliás, é uma profecia sobre Jesus. Diz assim: ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Uau! Essa é a descrição do reino a qual nós fazemos parte, do rei a quem nós servimos, que é o nosso Pai, que nos comprou por sangue precioso para que nós pertencêssemos a Ele. Um reino eterno, todas as nações, todos os povos, em todas as eras, um reino eterno, que não terá fim, que jamais passará. Nós às vezes perdemos a noção disso. E quando nós ouvimos falar sobre isso, querido, é importante que você não ouça falar sobre algo que você olha de fora, mas algo que você olha de dentro. Isso faz toda a diferença. Hebreus 12:28, emendando com esse texto, em que Daniel fala sobre o reino eterno que não passará. Hebreus 12:28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Amém? Queridos, pertencer a Deus nos insere num propósito eterno. Pertencer a Deus nos tira da nossa pequenez e nos coloca no projeto mais grandioso de toda a história. Pertencer a Deus nos faz ter um significado que nós jamais poderíamos ter se não fosse Cristo. Entende isso, querido? Nós vamos ser lembrados constantemente disso, porque o nosso coração às vezes se apega naquilo que é visível, naquilo que é tangível humanamente, naquilo que podemos tocar com o nosso próprio esforço. O que realiza você? Será que alguma coisa te realiza mais do que ser filho de Deus? Será que alguma coisa te satisfaz mais do que pertencer a Deus? Tem gente que trabalha demais, assim, o seu grande desejo, ela se realiza no carro que ela tem, na casa que tem. Eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, a minha profissão, eu me formei, eu tenho um ótimo trabalho, eu sou uma pessoa realizada, e o seu orgulho está nessas coisas. Paulo fala: quanto a mim, se for para gloriar alguma coisa, que seja gloriar-me de Cristo. Queridos, ter uma glória na nossa vida é pertencer ao reino de Deus. Sabe por quê? Teu carro daqui 10 anos vai ser velho, daqui 20 anos talvez ele nem rode mais. Tua casa, que se Jesus não voltar, daqui a um tempo você morre, daqui a uns anos, daqui deve ser lá 50, 60 anos, tem alguém morando na sua casa que você nem conhece. Essas coisas são passageiras. Essa coisa a traça consome, a ferrugem destrói, o ladrão rouba. Hoje existe, amanhã não existe mais. Mas o reino de Deus não passará. O reino de Deus não passa. Deus é imutável. A justiça do Senhor governará para sempre. Ele não será destruído. Nossa herança é eterna, querido. Amém? Nós precisamos entender esse valor, porque às vezes nos esforçamos tanto para conquistar coisas materiais. Estamos dispostos a ralar muito, trabalhamos muito. Mas quando estamos falando de conquistar coisas para Deus, quando estamos falando de construir para o reino de Deus, nós damos do tempo que sobra, nós damos do dinheiro que sobra, nós damos da força que nos resta. Muitos se dispõem a servir a Deus, falam: não, eu tenho muitas coisas para fazer agora, depois quando eu estiver mais velho, aí quem sabe. Nós não entendemos o valor das coisas, querido. O reino de Deus é incomparável.
Nós vamos entender que fazer parte de Deus implica em nós compreendermos, nos realizarmos. A nossa grande realização é dizer: eu sou de Cristo, eu faço parte de um reino eterno. Se o teu orgulho é aquilo que você tem, aquilo que você construiu, para com isso. Teu orgulho tem que ser fazer parte daquilo que Deus está construindo, algo maior que a tua própria existência. Tenta lembrar o nome do seu bisavô. Quem lembra o nome do bisavô? Talvez você lembre o nome do seu avô. Isso quer dizer que provavelmente até teus netos vão saber quem você era. E se você lembra do nome do seu avô, talvez tenha poucas informações sobre ele. Às vezes você nem sabe com o que ele trabalhava. Porque esse mundo passa, esse reino passa. Agora, se a gente não estiver apegado naquilo que é eterno, ai de nós, infelizes homens somos, se a nossa esperança está nas coisas desse mundo. Precisamos acordar, irmãos. Temos que viver para Cristo. Cristo tem que ser a essência da nossa vida. O reino de Deus tem que ser aquilo que nos move. Nós temos que levantar e pensarmos: o que eu farei para o Senhor hoje? Como eu vou edificar a minha vida em Cristo? É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que viver, nós temos que lutar, não há nada errado em você conquistar bens, mas que teu coração não esteja nessas coisas. Que nada te segure, que nada te aparte do amor de Cristo. Que nada se coloque no lugar de Deus na sua vida, que nada esteja acima do Senhor. Nossa realização tem que estar nele. Glorie-se em Cristo, em pertencer a Ele. Amém, querido? C.S. Lewis diz: pertencer a Cristo é perder-se no amor dele, e assim encontrar-se verdadeiramente. Quem perder a sua vida, achará. Encontrar a Cristo é você abrir mão de tudo. É você, sabe, entender que tudo mais é passageiro e encontrar-se verdadeiramente no Senhor. Nós só somos seres totalmente realizados quando nos encontramos em Cristo, porque esse é o propósito dele para nós. Amém, queridos? Há um detalhe do versículo que nós lemos inicialmente de Paulo. Quando ele diz: o Deus a quem pertenço e a quem adoro. A última coisa que eu quero falar é que pertencer a Deus implica em adorar a quem pertencemos. Paulo não só pertencia, mas também adorava a quem pertencia, independente das circunstâncias. Querido, a adoração é a forma mais profunda de você se relacionar com Deus. Deus procura adoradores, porque adorar significa não apenas reconhecer quem Deus é. Faz parte da adoração nós reconhecemos as virtudes perfeitas de Deus, a justiça dele, reconhecemos quem ele é. Muitas pessoas reconhecem isso. Até o diabo sabe quem é Deus. Mas adorar implica reconhecer, implica professar, externar, proclamar, se render, confiar, descansar, amar. Paulo não só entendia que pertencia, mas ele adorava o Senhor. Essa expressão é maravilhosa, né? Quando você gosta muito de alguma coisa, você diz: eu adoro isso. É uma forma de expressão, mas a adoração verdadeira, ela pertence ao Senhor. Porque não é gostar um pouquinho, não é gostar de estar na igreja, não é simpatizar com o reino de Deus como você simpatiza com um partido político, com um time de futebol. Não, é você adorar. É você fazer qualquer coisa por aquilo. É você fazer qualquer coisa pelo Senhor. É você entregar a sua vida totalmente a Ele, como Ele entregou a vida dele por você. Jesus morreu por nós e nós ficamos fazendo conta daquilo que nós entregamos para Deus. Então Paulo não entendia que não apenas pertencia, mas ele adorava. Adoração, como eu falei, é confiança, é rendição, é submissão, é confissão. Mas há um segredo que eu quero tocar, porque nós estamos falando em pertencer e sermos moldados para nos encaixarmos perfeitamente no propósito do Senhor.
é que aquilo que nós adoramos, querido, aquilo em que nós empenhamos totalmente o nosso coração, adorar é você empenhar totalmente o seu coração. Aquilo molda quem somos, aquilo determina quem somos. Um exemplo negativo disso está no Salmo 115, Salmo 115, 4-8. Diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Está falando de imagens. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. O último verso diz assim: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. A gente se torna semelhante àquilo que a gente adora, aquilo que a gente empenha o nosso coração, aquilo que a gente contempla profundamente, aquilo em quem nós colocamos toda a nossa força. Já num exemplo positivo, que é o que Deus espera de nós, está em 2 Coríntios 3:18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, querido? À medida que nós contemplamos o Senhor, à medida que nós o adoramos, à medida que nós o entregamos, nós de fato somos transformados, nós somos moldados à imagem de Cristo, com glória cada vez maior. Deixa o Senhor trabalhar em você, querido, de glória em glória, dia após dia. Teu caminho vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Querido, pertencer e adorar são inseparáveis. E quando eu falo em adorar, eu não estou falando de você só vir no culto e levantar a sua mão. Isso faz parte. Mas adorar é uma entrega total da sua vida. Adorar é uma entrega plena. Adorar é dar tudo. Adorar é você se entregar por inteiro, todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É o que Deus espera daqueles que pertencem a Ele. Você quer pertencer ao Senhor? É desse jeito, irmão. É desse jeito que tem que ser. Amém? Queria chamar os músicos já, para que nós pudéssemos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida agora. Nós temos um tempo para isso, para nós orarmos, para que o Senhor visite o nosso coração. E a minha pergunta para você nessa manhã não é: olha, está tudo perfeito na sua vida? Porque eu sei que não está na minha. Mas a minha pergunta é: você está nas mãos dele? Você de verdade está permitindo que o Senhor transforme a sua vida? Você de verdade está disposto a deixar Deus transformar você, ainda que isso sacrifique a tua vontade, ainda que isso doa, ainda que isso tenha que mexer profundamente com você? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com o Pai por alguns momentos, numa oração sincera. Deixa o Espírito Santo te conduzir, todos nós. Eis-me aqui, Senhor, rendido estou. Eu te pergunto, você já pertence a Ele? Quero convidar a ficar de pé todo aquele que diz: eu pertenço ao Senhor, a se levantar para ser transformado, para dizer: Senhor, eis-me aqui, para dizer: Senhor, eis-me aqui a minha vida, eu entrego tudo em tuas mãos.
Eu decido permitir que o Senhor trabalhe em mim, que o Senhor me molde, que o Senhor me transforme. Levante as suas mãos aos céus como quem diz: Senhor, eis-me aqui. Eu me encontro em Ti, Senhor. Eu me realizo em Ti. Senhor, Te pertencer a maior glória que eu posso ter, porque eu fui comprado por um alto preço, por Jesus. Oh Senhor, eis aqui as nossas vidas, nossas mãos erguidas diante do Senhor, Te dizendo: nós Te pertencermos, Senhor. Te dizendo: eu sou Teu, Senhor. Te dizendo: eis-me aqui, minha vida eu Te dou. Declare isso comigo, querido. Repita comigo: Senhor, eis-me aqui, a minha vida eu Te dou, para ser transformado, para ser moldado. Oh Deus, para cumprir o Teu propósito em mim. Eis-me aqui, Senhor. Me recebe, Senhor. Me recebe como eu sou, mas para que o Senhor me transforme, para que eu seja o que Tu queres que eu seja. Eis-me aqui, Senhor, rendido ao Senhor. Essa palavra é para mim e para você. Amém? Nós precisamos ser transformados por Ele. Nós precisamos ser moldados à imagem de Cristo. Que eu e você não sejamos aqueles que envergonham o nome de Cristo. Que eu e vocês não sejamos aqueles que não revelem a glória daquele que nos chamou, mas que o Senhor nos transforme de glória em glória. Amém? Que o Senhor opere na sua vida todos os dias. Saia daqui, querido, não como uma palavra que você recebeu para agora, mas se lembre de todos os dias ser transformados para Ele. Não se amolde ao padrão desse mundo, porque você é dele, você pertence a Ele. Levante mais uma vez as suas mãos, diga: eis-me aqui, Senhor, eu sou Teu, essa é a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu Te pertenço. Diga comigo mais uma vez: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Vamos aplaudir o nome dEle, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua semana. Que você tenha dias abençoados.